Olá, Thales Rena aqui, tudo bem? Olha só, no tutorial de hoje nós vamos aprender uma forma bem bacana de modificar as cores, né, que a gente encontra na natureza após o ensaio. Por exemplo, eu quis fazer um ensaio usando aquele horário do Golden Hour, mas no final das contas o dia estava nublado, então aquele tom mais dourado, mais amarelado, eu não tinha. Então vem comigo nessa aula que eu vou te ensinar exatamente o que eu vou fazer para modificar, para dar esse aspecto mais Golden Hour para foto. Vem comigo! Então eu tenho aqui essa a imagem que eu fotografei num dia nublado, as cores estão bem bacanas, estão bem neutras, você vê que a sombra ela caiu legal no rosto, não tem muito contraste, mas ela também tem um bom volume, então eu acho que ficou bem bacana. O que eu não estou gostando em si é esse tom verde, que eu geralmente não gosto nessas fotos externas, né, e também o fato de que aquele tom mais dourado que eu queria de final de dia, né, não tem nessa imagem. Então o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou duplicar a camada, vou dar um Command J no background, né, ou Ctrl J se você usa Mac. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui ainda, depois de duplicar, eu quero aumentar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de simetria nessa imagem. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de corte e vou colocar na proporção que eu quero. Vamos colocar mais ou menos um 4:5, porque daí eu consigo postar ela na vertical no Instagram sem perder detalhes, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para nesse sentido, é verificar o quanto daquela imagem que eu posso abrir mão dela lá em cima, na parte de cima. Nesse caso, eu vou deixar mais ou menos nessa altura que está, porque já tem bastante informação lá atrás, e aqui eu vou abrir um pouquinho mais. Então eu já vou ter um cortezinho legal e praticamente estou centralizando ela. Eu gosto, em alguns casos, ter modelo mais centralizado na foto. Agora que eu tenho ele selecionado dessa forma, a primeira coisa que eu quero fazer é que o Photoshop crie para mim esse fundo o mais automático possível, para que eu não precise estar esticando a imagem. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu estou com a ferramenta de corte selecionada, eu vou vir aqui em Content Aware e vou selecionar. A partir do momento que eu fizer isso e der um Enter, essa parte que está preta na imagem, o Photoshop vai preencher ela automaticamente. Olha só, praticamente não teve muitos problemas, não criou padrões, com exceção dessa área aqui de baixo, que a gente nem vai mexer nela, porque não vai aparecer, conforme a gente vai editando, vai ficar bem pouco, vai chamar pouca atenção, então não é problema na imagem. Então, feito isso, agora, o que eu tenho que fazer é criar uma camada de matiz e saturação para que eu já possa começar a trabalhar nas cores. Então, eu venho aqui nessa meia-lua, abro e procuro Hue and Saturation, ou seja, matiz e saturação. Quais são os tons que eu preciso modificar? Bom, a princípio eu quero tirar esse tom mais esverdeado, deixar ele um pouquinho mais amarelado, e o tom que é amarelo eu quero deixar ele um pouco mais alaranjado, puxando até um pouquinho para o vermelho, dependendo do caso. Então vamos lá, eu vou trabalhar na cor verde, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, nesse ponto, nesse slidezinho que tem aqui, que tem uma mãozinha, que a gente pode utilizar para pegar uma amostra, e eu vou pegar onde que é um verde mesmo, pegar essa área mais escura aqui, ó. Eu vou puxar ele totalmente para a esquerda. Com isso eu estou tirando a saturação daqueles pontos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse espaço aqui um pouquinho mais, e aqui eu vou fazer o seguinte, nessa área de baixo aqui eu vou incluir, vou tirar toda essa parte, e agora pode ver que nada na imagem está sem saturação. Então agora eu vou pegar novamente um ponto, vou vir aqui, selecionar um ponto verde, e olha só, esse ponto verde que eu escolhi, ele acabou ficando bem cinza. Legal, é um ponto que eu quero, mas esse cinza está ficando apenas para mim ter uma visualização do que vai ser afetado na imagem. E agora eu vou pegar aqui, com esse conta-gotas com mais, vou escolher mais alguns tons desse tipo de cinza de verde aí, evitando pegar esse tom de verde mais amarelado, que esse eu quero colocar uma outra cor nele. Olha só, consegui selecionar, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar à saturação, porque eu não vou tirar a saturação especificamente. O que eu vou fazer? Eu vou mudar o tom, a matiz dessa cor. Então, olha só, conforme eu vou mexendo, né, eu vou chegando num tom que eu quero mais. Olha só, aqui já está saindo daquele tom mais esverdeado para um tom um pouquinho mais amarelado. E observe que aqui em alguns pontos eu tenho esse verde ainda, que é um verde mais azulado. Então eu posso vir agora com esse mesmo conta-gotas aqui, que ele tem o sinalzinho de mais, e vou incluir essa cor. E agora ele preencheu esse espaço legal, e aqui embaixo tem mais um pouquinho, e a gente vai escolhendo isso
esses pontos justamente com isso em mente. Quando você clicar e olha só, fiz as alterações e acabou, ficou até interessante, né? Mas acabou pegando áreas que você não quer, que você quer trabalhar isolado. Então, como foi o meu último clique, eu só vou dar um Ctrl Z ou Command Z e eu vou manter dessa forma. Por quê? Eu quero separar em duas camadas esse tipo de efeito, porque eu vou trabalhar num verde mais escuro, mudando a cor dele, e vou trabalhar num verde mais amarelado, mudando a cor dele, mas separado. Ou seja, eu vou criar então outra camada de Hue and Saturation, e agora sim, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos lá. Vou pegar essa marquinha para mim fazer a seleção dos tons. Olha que bacana que fica quando a gente tira toda a saturação, né? Ele mantém partes de outros tons do verde, então ele acabou mesclando. Mas ficou bacana. Agora eu venho aqui novamente, vou diminuir todo esse espaço, tanto faz para onde eu coloco, e agora eu vou selecionar sim o tom que eu quero desse verde amarelado. Vou pegar esse tom aqui e eu quero incluir esse tom aqui que está aqui em cima. E aqui tem mais um tom para acrescentar. Legal. Agora eu venho aqui de novo na saturação, trago ela de volta. E aí que é legal, agora eu posso ir modificando aqui na matiz para o tom que eu quero para esse tipo de imagem. Olha só que legal que ficou. Ficou um tom bem mais outono agora. E aqui embaixo eu posso ver que a cor que eu modifiquei para um outro tipo de tom de verde, ele ainda está com uma cor que eu posso mexer um pouquinho mais, sem interferir nessas outras. Ou seja, eu vou vir aqui nessa de baixo, vou colocar ele, vou colocar até no próprio o verde amarelado, o verde que a gente escolheu antes, ó. Então eu venho aqui e vou tirar um pouquinho dessa saturação e vou tirar um pouquinho, né, da luminosidade. E agora eu dei esse aspecto, um tom mais marronzado, mais amarronzado na imagem, que ficou bem bacana. Não é exatamente golden hour, né, mas a gente pode trabalhar agora na opacidade um pouquinho dessa camada, para que a gente possa trazer um pouquinho do tom original dessa área de fundo da imagem. Então aqui eu estou com a camada que mexe mais aquela parte do fundo, vou baixando a opacidade um pouquinho. Olha lá. Deixei ele em um tom em torno de 77% de opacidade e o tom ficou bem legal. E agora no de baixo eu vou mudar um pouquinho também. Vamos lá. Baixar a opacidade dele, talvez um pouco menos do que o outro. Vamos deixar ele aí ó, em 90, só um pouquinho. Ficou bem legal. Um tom mais de outono também. Agora, em cima disso, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar uma camada de levels, de níveis, né? Vamos pegar ela e vamos fazer alguns ajustezinhos de luz. Vamos ver aqui, vamos baixar um pouquinho. Vou segurar o Alt e segurando o Alt lá, nesse slidezinho da direita, eu vou movimentando a imagem. Eu não vou prestar atenção no que está acontecendo na modelo, eu vou prestar atenção no que ocorre lá no fundo. Quando tem aquele branco lá, significa que está estourando as cores, então eu não posso avançar muito lá. Mas eu vou fazer um ajustezinho nesse ponto, tem alguns pontos estourando lá, mas a gente já vai modificar sem precisar afetar eles. Então é isso que eu quero, deixei, botei um pouquinho mais de brilho nesse ponto, legal. Agora eu vou clicar na máscara, vou dar um Ctrl I, ou Command I, e vou com o pincel em branco, nessa área, a opacidade dele aqui está em 30. Vamos botar em 100% para a gente ganhar tempo. E aí eu vou pegar alguns pontos da imagem, né, que tem cor, e esses pontos eu vou realçando. Olha só que legal. Nesse ponto perto do cabelo dela, eu vou colocando um pouquinho também de luz, porque a gente pode simular que vem uma luz daquele ponto de lá. Então, essa área aqui de cima, entende-se que tem um pouquinho mais de brilho, porque o sol do Golden Hour está pegando naquele ponto. Nós vamos deixar ele um pouquinho mais brilhante. Nessa região aqui, que é mais oculta, né? Ela tem mais sombra, então não vamos colocar brilho lá. E só vamos fazer isso nessa região ali em cima. Legal. Agora nós podemos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um gradiente, vamos pegar um gradiente normal, vamos escolher uma cor que seja, vamos pegar dentro do próprio as predefinições, vamos pegar um laranja que tem aqui, pegar esse laranjão, vou dar um OK, vou modificar a posição dele, ó, o ângulo dele, olha que legal. Só que vamos fazer o seguinte, vamos inverter, vou botar o vermelho mais para cima e vou dar um OK. Aí eu vou pegar, selecionando o gradiente, vou colocar ele em modo Soft Light. Vou baixar a opacidade dele, olha só, para um tom bem levezinho. O que ele acabou fazendo? Colocando um pouco de amarelo em toda a imagem, inclusive na própria modelo.
Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um Command J, vou duplicando, né, essa camada, vou colocar isso com modo bem mais forte, vamos colocar aqui um Linear Light, e eu vou clicar 2 vezes no gradiente para ele abrir para mim as opções, e eu vou modificar um pouquinho ele, olha só, e vou girando e dar um OK. Com isso, eu fiz como tivesse uma luz vindo mais forte aqui no rosto dela. Na máscara, eu vou dar um Ctrl I e inverter. Com o pincel, agora sim, vamos usar um pouquinho só. Vamos pegar aí ele em 20% e vamos pintar nessa região aqui para simular, aumentar um pouquinho o tamanho, para simular aqui que está tendo uma luz vindo daquele ponto de lá do Sol. E nós vamos pincelando somente nesse ponto aqui. Aí a gente observa que, como o gradiente ele vem de um amarelo para um avermelhado, e eu estou aplicando basicamente esse gradiente nessa área, ele acaba pegando aquele tom mais avermelhado e jogando nas áreas de sombra. Então, nós já vamos corrigir isso. Eu preciso que tenha essa luz, a princípio, aqui nesse ponto. E vamos jogar mais um pouquinho lá para cima. Deu. Agora eu vou vir aqui no gradiente, clicar 2 vezes nele, clicar no gradiente em si, e vou pegar esse laranja, que é um tom mais avermelhado, e eu vou colocar um outro tom aqui. Vou colocar um tom mais puxando para o amarelo. Só que agora a gente vai observando aqui o que vai acontecendo. A gente vai escolher um tom que se encaixe melhor. Esse aqui ficou bacana. Dá um OK, OK e pronto. Agora eu tenho aqui uma simulação daquela luz vindo mais lateral e trazendo um pouquinho mais do aspecto de Golden Hour. Ficou um aspecto bacana, clean, não é muito exagerado, né? Então a gente consegue agora, pelo menos, ter uma diferenciação do que nós tínhamos antes, né? Com relação a imagem com uma cor um pouquinho mais esverdeada, bem mais natural, e agora ela trouxe um aspecto um pouquinho mais artístico. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, selecionar a primeira camada de ajuste, que seria de Hue Saturation, e vou colocar lá em cima, no Shift, e vou selecionar a superior também. Com isso, eu tenho todas elas selecionadas, eu vou dar um Command G ou Ctrl G, e eu tenho elas todas separadas em um grupinho. E aí, com isso, eu consigo ir trabalhando um pouquinho na intensidade desse efeito. Porque ele ia ficado um pouquinho forte, olha só. A partir do momento que eu baixo agora a opacidade dessa pasta toda, todo esse efeito, ele acaba trazendo um aspecto um pouquinho mais natural para a imagem. Que é um natural de outono, né? Uma imagem feita bem justamente nessa época de outono para inverno, e tem agora as características que a gente gostaria de estar representando. Agora que nós temos então essa imagem já com 100% dela do efeito, a gente consegue perceber que talvez tenha ficado um pouquinho forte, mas bacana, não tem problema. Por isso que eu fiz esse agrupamento, porque agora eu consigo fazer baixar a opacidade do efeito geral, e dessa forma deixo um tom um pouco mais condizente com o que eu queria. Olha aqui, se eu colocar ela em torno de 70%, 65%, eu já tenho um tom bem mais legal. Ele está bem diferente do que a gente tinha. Pode até não parecer, mas olha só, o antes e o agora. Ele tem esse tom mais amarelado, que ficou bem legal. Então é um efeito fácil de fazer e é uma questão só de você praticar. Inclusive, eu gostaria que você deixasse nos comentários qual foi a dificuldade que você encontrou e se você conseguiu aplicar talvez esse efeito já de primeira. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e a gente se vê no próximo.